Boa tarde a todos. É com grande satisfação que eu participo novamente dessa 23ª edição do Congresso Internacional de Direito Tributário daqui de Belo Horizonte. E eu, por essa razão, quero agradecer imensamente o convite da ABRADET e o faço em nome do professor Walter Lobato, que muito gentilmente, eu não sei por que, continua me convidando para falar alguma coisa aqui, mas, em todo caso, é um prazer estar aqui novamente. Então, e cumprimento meus colegas de mesa, na pessoa do professor Paulo Aires, da presidente da mesa, todos os presentes. E eu vou falar um tema que os senhores já devem estar meio cansados de ouvir nessas alturas, porque causou um frisson muito grande a decisão do STJ, que pautou-se para entender que deixar de recolher o ICMS por operações próprias é crime, mesmo que o imposto tenha sido devidamente escriturado e declarado ao fisco. Eu já tinha algumas ideias sobre o assunto quando surgiu essa decisão e depois, mas aí, como eu tive que preparar alguma coisa para falar aqui, eu fui procurar o que já se escreveu aqui. Então, não vou citar rarissimamente a doutrina, só quando for absolutamente necessário, para não dizer que eu estou fazendo plágio, mas algumas coisas me foram muito reforçadas por essas leituras que eu fiz depois disso. Bom, como os senhores sabem, tem uma lei de 1990, a Lei 8.137, que, a pretexto de definir crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, diz, no artigo 1º, constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. E aí elenca uma série de condutas, e o que nos interessa está no artigo 2º, que diz: constitui crime da mesma natureza deixar de recolher no prazo legal valor de tributo ou contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Então, algumas perguntas que já podemos fazer desde o início. Esse tipo de entendimento criminalizando vamos resumir assim, o ICMS declarado e não pago, para ficar mais simples, pode ser equiparado a uma sanção política? Há diferença entre o não pagamento do ICMS por ato próprio ou por substituição? Não há dúvidas que o tribunal usou argumentos econômicos, argumentação econômica, e eu diria até um certo ponto terrorista, para justificar esse novo entendimento, não é? Vamos passar para o que vem à mente, eu acho que, em primeiro lugar, quando se trata dessa questão. A questão da apropriação indébita. Quer dizer, já que o ICMS é um tributo chamado indireto, um conceito econômico, mas que se aplica nessas circunstâncias, não é? Ele, teoricamente, ele repercute para outra pessoa, não é? E essa translação econômica faz com que essa outra pessoa suporte o encargo financeiro. E, nessas circunstâncias, o que acontece? Um sujeito teria obrigação de cobrar o preço da venda de uma mercadoria e repassar uma parte desse preço para o fisco a título do tributo do ICMS. Pois bem, o Código Penal trata da apropriação indébita no artigo 168, dizendo: apropriar-se de coisa alheia móvel de quem tenha posse ou detenção, pena reclusão de 1 a 4 anos. E o dicionário diz: apropriar-se significa apoderar-se de algo que não lhe pertence, tomar a posse de. E, por sua vez, o artigo 18 do Código Penal trata do crime doloso e diz que é crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. E o habeas corpus, esse famigerado habeas corpus 399.109, firmou um entendimento segundo o qual esse tipo
que está constante do artigo 2º, inciso 2º da Lei 8.137 de 90, abrangeria os tributos em que há responsabilidade por substituição e tributos indiretos. Simplesmente assim. O que parece evidente e inafastável é que o dolo é um elemento indissociável do tipo. E aí a questão que se faz já logo de cara é deixar de pagar um tributo que deveria ter sido recolhido porque se cobrou de um terceiro, significa essa conduta criminosa? Não é? Existe esse dolo, pode-se falar em dolo nessa situação? E também comparando com a disciplina tributária dessas questões. Quando o Código Tributário trata da responsabilidade, por exemplo, responsabilidade por infrações, responsabilidade pessoal, ele exige o dolo específico. Porém, por exemplo, no 137, diz a responsabilidade é pessoal ao agente quanto às infrações, inciso 2, quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar. No terceiro, quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico. Ou seja, partindo do princípio que existe a presunção de inocência e de que tem que haver dolo na conduta do contribuinte, a conclusão a que se chega, no meu modo de ver claríssima, é que nós temos que prestigiar a presunção de inocência. E, no mínimo, o fisco teria que comprovar a existência de dolo para criminalizar essas situações, se é que elas poderiam ser, do ponto de vista constitucional, criminalizadas. Não é? Lembremos a súmula 430 do STJ, que diz: o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera por si só a responsabilidade solidária do sócio gerente. Bom, se ela não gera a responsabilidade solidária do sócio gerente, será que pode gerar algum tipo de crime? Por exemplo, eu estou fazendo uma interpretação por analogia, né? E no 135, acho que isso fica mais claro ainda, do Código Tributário, né? São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Aquelas pessoas referidas no artigo anterior, tal mandatário, diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado. Pois bem, já sabemos que, até há pouco tempo, o STJ tinha decidido que não constitui, não se encaixa naquela frase infração à lei, o simples não pagamento do tributo. Então, estávamos tranquilos quanto a isso. Se isso não é infração à lei, nem do ponto de vista tributário, ele podia sofrer uma sanção administrativa e muito menos do ponto de vista penal. E a pergunta também que se faz é essa: pode um sócio administrador ser responsabilizado por um crime tributário se ele não pode ser responsabilizado pelo respectivo ilícito tributário, nos termos do artigo 135 do CTN? Não? Aí nós estamos trabalhando não só com a lei, no caso complementar, propriamente dita, nós estamos trabalhando com preceitos constitucionais, expressos ou implícitos, né? Ainda que indiretamente. E, por exemplo, a súmula 24, a súmula vinculante número 24 do Supremo, que diz: não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137, antes do lançamento definitivo do tributo. Ou seja, é preciso que haja a formação correta na esfera da relação jurídica tributária, na esfera, obviamente, do direito tributário, para que se possa cogitar de tipificação criminal de conduta com base... Aqui está certo, se refere ao artigo 1º da lei, não ao artigo 2º, que é nesse caso. O certo é que, acho que o que fica patente é que o dolo, se existe, tem que ser examinado caso a caso, na hipótese de se entender que é possível haver essa criminalização. Um segundo aspecto: sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo que
parece que, com todo respeito, o STJ não reparou muito nisso, ou data vênia mal interpretou. O artigo 2º, por que nós temos que falar do sujeito passivo? O artigo 2º da lei, inciso 2, diz: deixar de cobrar, de recolher no prazo legal valor de tributo tal, na qualidade de sujeito passivo de obrigação. Não é? Quem é o sujeito passivo da obrigação tributária? É aquele que a lei coloca no polo passivo da relação jurídica tributária, como sendo obrigado a pagar o tributo. Esse ser, essa pessoa, não é o consumidor final. Essa pessoa é quem pratica o fato imponível, o fato gerador, não é? Que, no caso do ICMS, por exemplo, um comerciante. Não é? Aí eu tive o desplante, assim, a ousadia de mencionar assim nas minhas anotações. O STJ, numa posição anterior correta, disse: a conduta de recolhimento do ICMS não comporta a tipicidade do artigo 2º do inciso 2 do artigo 2º da Lei 8.137 de 90, dado que a exação constitui obrigação própria, sem que se tenha na espécie valor de tributo descontado ou cobrado de terceiro. Nós vamos ver em seguida esse descontado e cobrado. Né? Aí vem essa nova decisão, que é o objeto agora central dessa fala, no habeas corpus 399.109, e diz nessa parte que nos interessa: não recolhimento de ICMS pode caracterizar crime. Nos casos de não repasse do ICMS aos cofres públicos, configura-se o crime previsto no artigo 2º, inciso 2º da Lei 8.137, quando o agente se apropria do valor referente ao tributo, ao invés de recolhê-lo ao fisco. A diferença entre o mero inadimplemento fiscal e a prática do delito, que não se vincula à clandestinidade, ainda reportou essa situação de não clandestinidade ou não omissão no repasse do ICMS devido, deve ser aferida pelo simples dolo do que se apropriar dos respectivos valores, o qual é identificado pelas circunstâncias fáticas de cada caso concreto. Eu diria, a única parte deste voto que eu posso dizer que eu concordo é essa última frase, o qual é identificado, o qual dolo é identificado pelas circunstâncias fáticas do caso concreto. Então, retomando o conceito de apropriando-se, que está na lei, a outra definição: apropriar-se, tomar para si, tomar como propriedade, arrogar-se a posse de, apoderar-se, assenhorear-se. Só se pode apropriar de uma coisa alheia. E só se pode apropriar, no caso, de um tributo alheio. Aqui não se trata de tributo alheio. Então, o tipo penal, até por essa razão, não estaria configurado. Terceiro aspecto, o descontado e cobrado. Vamos de novo para a lei, que diz: constitui crime da mesma natureza deixar de recolher no prazo legal valor de tributo ou de contribuição social descontado ou cobrado na condição de sujeito passivo da obrigação, etc., e tal, que deveria recolher aos cofres públicos. Pois bem, e ainda o voto diz, em um determinado momento, que esses conceitos de descontado e cobrado devem ser os conceitos do direito penal e não do direito tributário. Em outras palavras, eu estou falando numa expressão mais forte. Né? E eu não entendi isso desde a primeira vez que eu li. Quando eu reli, eu continuei não entendendo. E até hoje não entendo. Quer dizer, por que tem que ser diferente? Porque sim, simplesmente? Quer dizer, o direito tributário, a gente fala sempre que é um direito de superposição, cuja legislação paira por cima de situações e de outras legislações de outros âmbitos do direito. Não é? Nós estamos falando de matéria tributária, o direito tributário já formou a convicção, os tributaristas, do que é descontado, do que é cobrado. E descontado e cobrado, descontado quando for o caso de substituição tributária ou retenção na fonte, ou cobrado na hipótese de tratar-se de tributo próprio.
E, repetindo, no caso do ICMS, o consumidor final não é contribuinte do imposto, no sentido técnico, nem sujeito passivo da obrigação, o que significa que ele jamais será cobrado pelo pagamento do imposto devido. E ainda o STJ, mais uma ousadia da minha parte, que eu ponho na fase correta, né, da interpretação, disse, pela própria ministra Maria Tereza Assis Moura, não existe relação jurídica possível entre o fisco estadual e o consumidor final, de modo que não é correto juridicamente considerar que o valor do ICMS embutido no preço tenha sido dele cobrado ou descontado. O consumidor é apenas contribuinte de fato, conceito que juridicamente tem relevância unicamente para fins de repetição do indébito tributário. Não podia ter ficado nisso. Não é? É a interpretação que me parece acertada, nos termos do raciocínio que ela põe, parece acertada. Eu diria, não só para efeitos de repetição de indébito, mas também é relevante para casos de imunidade, porque me parece que a imunidade incide também em casos de tributos indiretos. E uma frase que eu acho muito importante, que para mim foi óbvia quando eu cheguei a ela. O sujeito passivo do ICMS não cobra o tributo do consumidor final. O que ele cobra é um preço pela venda de mercadoria. Então, não se pode falar. O STJ, na nova fase, também, ousando dizer isso com toda a vênia, na fase equivocada, diz, a mesma ministra, desculpe, a outra ministra, a Laurita Vaz. Nos tributos indiretos, embora o pagamento da exação seja efetuado diretamente pelo contribuinte de direito, o ônus econômico repercute em relação ao consumidor final. Sim. De quem o sujeito passivo tributário cobra o montante equivalente ao tributo retido quando do aperfeiçoamento da relação comercial? Não. Assim, na conduta típica descrita pelo vocábulo cobrado, consuma-se o crime quando o autor deixa de repassar o valor cobrado do consumidor, apropriando-se ilicitamente de numerário que deveria ser remetido ao fisco, portanto, hipótese de supressão de tributo em operação própria. Situação idêntica do caso vertente, tudo mais, isso foi no HC julgado agora em julho de 2019. Ou seja, resumindo, o que nós podemos chamar de tributo descontado é o tributo retido na fonte e o tributo cobrado na substituição tributária para frente, que é quando existe o tributo cobrado de uma empresa por outra empresa, no lugar de outra empresa. Né? Se ele é descontado ou cobrado de um outro particular, é porque é um tributo devido por outro, no caso da substituição. Né? Aí eu trago, sim, uma parte de doutrina, depois, se quiserem, eu posso passar, que diz, se o substituto cobra e recebe esse valor de ICMS, substituição tributária, tributo juridicamente vinculado ao substituído, tanto é que esse tem o direito ao reembolso em caso de inocorrência do fato esperado ou de excesso da base presumida, mas não o entrega ao fisco, comete a apropriação indébita, isto é, apropriação indébita de tributo. Nestes casos, sim, não nos demais casos. Ou seja, apenas haverá criminalização nas hipóteses de responsabilidade tributária por substituição tributária ou retenção na fonte. Quarto ponto de observação, quarta possibilidade de se encarar essa situação. Estar-se equiparando esta situação à situação de um depositário infiel, que, por alguns, se aproxima à realidade fática, não é? Quer dizer, ou você se apropria indevidamente porque não repassa ao fisco, ou você é depositário de um dinheiro que, como consequência, teria que repassar, então você está sendo depositário infiel desse dinheiro. Neste caso, se entender assim, o que se estaria fazendo? Estar-se estabelecendo a prisão por dívida. E nós sabemos que, pela nossa Constituição, isso não pode acontecer. Né? E, além de tudo, nós temos o Pacto de São José da Costa Rica, que diz, com todas as letras, no artigo 7º, inciso 7, direito à liberdade pessoal. Ninguém deve ser detido por dívidas,
E aí vem a exceção. Esse princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Então, quer dizer, se entender que ele é um depositário, e no caso estaria sendo um depositário infiel, a criminalização seria justamente a imputação de um crime por dívida, o que é proibido. Quinto aspecto que nós podemos, com o qual nós podemos trabalhar, a sonegação e mero inadimplemento, que eu acho que esse é um assunto interessante e muito importante. Para se tentar fazer, dizem os autores, especialmente constitucionalistas, quando nós estamos diante de um dispositivo que tem que ser interpretado à luz da Constituição, antes de pugnar pela sua inconstitucionalidade, nós teremos que tentar encontrar a possibilidade de ele ser interpretado conforme a Constituição. Ou seja, haveria algumas interpretações que, se fossem feitas, fariam com que aquilo fosse inconstitucional. Porém, pode haver uma interpretação que diga que seja constitucional e a gente teria que aproveitar aquela interpretação. Então, no máximo, para se interpretar esse dispositivo conforme a Constituição, o que nós poderíamos pleitear seria que o que está abrangendo pela lei seria a substituição tributária, ou seja, o não recolhimento de tributo sobre o qual recaia o dever legal de exigir de terceiro e repassar ao fisco. Por outro lado, o não pagamento do tributo próprio envolve situação de inadimplência do tributo que não pode ser confundido com a sonegação ou com o tipo penal que o Superior Tribunal de Justiça veio decidir. Simples inadimplência, digamos que não é difícil de perceber, é muito diferente da sonegação no sentido jurídico dos termos. Por essas razões, aí também trago a doutrina, se o não pagamento do ICM próprio vier acompanhado de fraude, sonegação, dissimulação ou omissão dolosa de obrigações acessórias, haverá crime. Ao contrário, se o contribuinte reconhece a dívida às claras, mas deixa de pagá-la, há apenas inadimplência. Trouxe esse trecho porque me parece claríssimo e espelha exatamente o que eu acho que passa aí, contrariando o que o voto no STJ diz, que não importa a não clandestinidade do não pagamento. Quer dizer, o não pagamento às claras. Nem sempre o contribuinte deixa de pagar simplesmente porque não quer. Muitas vezes não há condições financeiras de se efetuar o pagamento. Claro que, por exemplo, pode haver condições, situações fáticas que sejam repetitivas, seja um devedor que se possa considerar como contumaz, aí é outra história. Por isso que uma das questões é se interpretar caso a caso, em cada situação, como se fazer. Então, o inadimplemento já está dizendo que já ficou claro que não é a mesma coisa que a sonegação, como parece dar a entender essa nova interpretação do STJ. Em suma, acho que outros pontos também poderiam ser esgrimidos, mas eu já vou passar para as minhas conclusões. Os argumentos do que levaram o STJ a essa decisão parece que claramente foram baseados em inspiração filosófica, econômica e até razoável de se perceber. Ou seja, o Estado tem que arrecadar recursos para poder executar as políticas públicas, para poder fazer as suas atividades, e quando se deixa de pagar um tributo devido, e ainda do jeito que é devido, já uma vez que o próprio contribuinte reconhece que deve o tributo, estaria se furtando essa pessoa a contribuir com o Tesouro nessas circunstâncias e, portanto,
impedindo ou dificultando a atuação do Estado para a perseguição dos seus mistérios, né? Não podemos esquecer que a tributação é uma forma de expropriação de parte do patrimônio da pessoa. Só que ela é possível por ser autorizada constitucionalmente, tendo em vista justamente os fins maiores dos que o Estado deve perseguir. O que parece é que essa interpretação leva à ideia de que se está tentando impor mais uma forma de constranger o contribuinte a pagar tributo, o que poderia significar e ser identificado com o que se vem chamando de sanção política, que reiteradas vezes foi repelida pelo Supremo Tribunal Federal. Ah, mas está na lei. A questão é, pode a lei fazer isso? Aí, na outra parte, repetindo o que eu já tinha falado, quando muito, em casos excepcionais de devedor contumaz, situação em que o dolo seria mais facilmente dedutível, é que se poderia cogitar de penalizar criminalmente o devedor de tributo, da maneira como se faz aqui no dispositivo realizado. E da implemência diferente de sonegação. E são coisas completamente distintas ser diligente na cobrança do tributo e fazer com que se entenda, que estenda o alcance da praticabilidade a ponto de criminalizar uma conduta muitas vezes decorrentes de impossibilidades momentâneas, circunstanciais. Não é? Então, quer dizer, o princípio da praticidade, praticabilidade existe? Sim, existe, deve existir, é importantíssimo e torna operacional a própria realização da atividade tributária. Não é? Só que, como não só nesse caso, mas como em várias outras situações, não pode chegar ao ponto de comprometer os direitos fundamentais do cidadão contribuinte. Não é? Aqui eu também tirei de um parecer do professor Heleno Torres, aqueles outros não eram, mas esse assunto. A alegação de apropriação indébita, nos termos do inciso 2º do artigo 2º da lei, no caso de tributo não cumulativo, ICMS, declarado e não pago, é recurso de desespero. Exatamente. Típico de um direito financeiro de crise. E, como já foi dito aqui, eu não me lembro muito bem quando que o Brasil não esteve em crise. Só que a gente pensa sempre que já chegou no fundo do poço e nunca chega. Não? No qual o aparato penal tem sido demandado pelos Estados a partir de confissões de dívidas declaradas como meio de coação para obter êxito nas suas cobranças tributárias. Ou seja, em outras palavras, a gente está admitindo também a ideia de que isso pode ser considerado como uma sanção política e, portanto, totalmente desprovida de juridicidade na própria visão do Supremo Tribunal Federal. E aqui eu realmente encerro dizendo que nessa era de divisão, de ódio ao contrário e ao diferente, deveríamos pugnar pela busca de um entendimento nas relações entre fisco e cidadão contribuinte, a começar pela própria legislação tributária e penal tributária, indo até a sua interpretação. Até porque, numa república, num Estado democrático de direito, há de ficar claro, de uma vez por todas, que a criatura não se pode voltar contra o seu Criador. O Estado não pode se voltar contra o cidadão, salvo que razões de interesse público geral imponham este agir, sempre em caráter excepcional. Dificuldades do Tesouro não podem prevalecer sobre os direitos fundamentais assegurados ao dono da coisa pública. Bom, era isso que eu tinha para falar. Espero que tenha ilustrado. Obrigado.